O Senhor, louvado seja Deus, som. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, põe lá de novo, meu querido, por favor. E a terra o 10, meu querido, por favor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão, e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja Deus. Por isso, amado, aguardando estas coisas, procurai que nelas sejais achado imaculado e irrepreensível em paz. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, antemão guardai-vos de que pelo o engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatado e descaia as vossas firmezas. Antes, crescei na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a Ele seja glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Louvado. Só tem uma maneira, irmão, para nós crescer no conhecimento e na graça: participando do ensino bíblico da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou estar convidando o grupo Louva, pastor. O grupo Louva. Vamos convidar o grupo para estar louvando ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, desde o primeiro culto nós estamos percebendo alguma dificuldade. O que eu percebo na palavra? Os irmãos percebem quando nós começamos a falar do arrebatamento, parece que as hostes malignas, ela quer se manifestar. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? A gente começa a perceber, principalmente eu, irmãos, assim, eu tenho muito amizade, conheço muitas pessoas. Tem pessoas, irmão, não quer que o arrebatamento da igreja aconteça, não. Para ele tá bom ficar aqui nessa terra. Ele não quer que o arrebatamento da igreja aconteça. O pastor ele fez uma comparação, irmãos. O que é o reino do céu? Para nós adquirir o reino dos céus, irmão, muitas vezes precisamos abrir mão da nossa família, que é o bem mais querido que nós possuímos aqui. É a nossa família. Mas a Bíblia fala: se nós não deixar pai, mãe, irmão, para servir a Ele, nós somos hábitos para entrar no reino do céu. Então nessa noite, vai clamando aí, em
em espírito e em verdade, para que esse culto venha a ser uma bênção nas nossas vidas, e que toda barreira maligna, ela venha a cair por terra, amém? Louvado seja Deus. O grupo louva ao Senhor com alegria. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Antes de nós louvarmos, eu gostaria de dar um breve testemunho. Domingo passado, quando acabou o culto, o pastor disse em revelação que minha mãe ia passar por um momento ruim. E eu falei, meu Deus, né? Momento ruim. Da outra vez que Deus usou a vida do pastor para falar que estava acrescentando os dias de vida da minha mãe, ela passou muito mal. E teve que ir para o hospital e foi aquele transtorno. E aí Deus usou a vida dele novamente, dizendo que ela ia passar por um momento ruim. Eu falei, Deus, tem misericórdia. E nós estamos em reforma em casa, e quando foi um dia, no meio da semana agora, minha mãe escorregou e bateu a cabeça. E aí ela sentia o sangue escorrer, né? E fez um ferimento bem pouquinho na cabeça dela. E a gente vamos para o hospital. E quando ela chegou no hospital, o médico fez todos os exames e falou, tá tudo bem com a sua cabeça, mas a pressão dela estava muito alta. E ela tomava remédio e não abaixava. Enfim, ela passou aquele dia no hospital e, graças a Deus, ela foi para casa. E eu quero dizer com isso que em Gênesis 8:1 diz que Deus lembrou-se de Noé. E nessa passagem, quando diz que Deus lembrou-se de Noé, não está dizendo que Deus esqueceu de Noé. Está dizendo que no tempo de Deus, Deus com seu amor, com sua misericórdia, decidiu interferir no curso natural das coisas. E lembrou-se de Noé com a sua misericórdia. E foi o que houve com a minha mãe. Ele teve misericórdia e ela recebeu um grande livramento. Então eu louvo a Deus e engrandeço o nome dEle. Nada acontece na nossa vida por acaso. Deus não deixa a gente sem informação. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas tem coisas que a gente tem que passar. E que a gente passe com fé, acreditando e confiando, entregando a Ele todas as coisas. Amém? Louve junto com a gente. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de
ti, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluias. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele é tudo, né, irmãos? Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Tomai vosso assento. Louvado seja Deus. Irmãos, vale a pena servir a esse Deus. Irmãos, vale a pena. Eu continuo falando que cada dia que se passa, eu percebo que eu só sirvo para servir a Deus. Amém? Estou feliz, irmão, de ver o nosso irmão Kleber, obreiro Kleber, né? Aqui na igreja de volta, passou por um período aí. Vem dar um testemunho aqui, meu querido, vem dar uma saudação aqui no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu tirei umas férias. Eu passei uma semana dentro de uma UTI com Covid. Eu estava falando com alguns irmãos lá fora. É literalmente para vocês entenderem como funciona, quem não pegou. E quem pegou, que foi bem simples, glória a Deus por isso também. É como se fosse um carro sem gasolina.
você tem todo o corpo, você tem todos os músculos, você tem todas as ligações, só que você não consegue executar nenhuma ação, nenhum movimento, né? Você não tem fôlego, não tem, é incrível, é um vírus que só Deus para dar graça, né? E a Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela faz muito em seus efeitos, né? E eu quero agradecer à igreja, é óbvio a Deus, que sem Ele nós não somos absolutamente nada. E eu quero agradecer à igreja, porque a igreja esteve em oração por mim e pela minha família. E por causa de vocês, pelas orações de vocês, dos pastores, da pastora Osana, do Lucas, de todos os obreiros, de todos os membros que se fazem presente aqui nesta casa, por causa de vocês nós saímos sem sequela absolutamente nenhuma e com muito mais presença de Deus. Ali Deus me renovou, ali Deus fez promessa para mim e Deus tem se feito presente. De todos os dias que eu aceitei o Senhor Jesus, levantei minha mão, aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e Ele tem feito maravilhas na minha vida. Assim como foi dito aqui que nada é por acaso, a irmã que louvou aqui falou que nada é por acaso, tudo tem um porquê, e eu creio também que Deus se lembrou de mim naquele momento e da minha esposa. O meu caso foi um pouquinho mais leve, eu fiquei somente no oxigênio, não conseguia levantar, mas minha esposa ela teve um dia muito difícil, teve um dia que quase entubaram ela, né, que quiseram dar morfina, quiseram dar sedativo para ela apagar e ser entubada por causa da oxigenação, da saturação dela, só que Deus entrou e manifestou a glória dele, dizendo que ele continua sendo Deus, né? Por causa de oração de vocês. Eu quero ler em Atos 17, 24, por favor, que quando eu saí do hospital, chamou muita atenção. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. 25, por favor. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Nessa passagem ele está mostrando que Ele dá a vida, o dom da vida, a respiração, porque eu tive falta de respiração, de oxigenação e todas as coisas. Eu quero dizer que Deus está presente na vida de vocês 24 horas. Se vocês analisarem Romanos 5, vai dizer que a tribulação ela gera uma perseverança, a perseverança, uma experiência, e após a experiência, uma esperança, a esperança do Senhor Jesus. E eu quero dizer que nas tribulações, independente do que estiver passando, porque quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou que estava visitando corações nesta noite, corações que tiveram alguma perda, eu não sei qual é a perda. Se o Espírito Santo me falasse quem era a pessoa, eu falaria, mas o Espírito Santo está dizendo que Ele vai visitar corações nesta noite que tiveram perdas, independente da perda que você tenha. Queria que o Senhor está em tudo, Ele tem a direção de tudo, e tudo há um porquê, e Ele é sabedor de todas as coisas, e todas as coisas são melhores quando Ele está na direção, amém? Eu queria a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, irmãos, por isso que a importância da igreja estar orando, né? Com certeza o milagre do Senhor acontece, louvado seja Deus. Deus é misericordioso. Quando eu pude mandar mensagem para o Kleber, que eu fiquei sabendo, né, Kleber? E ali nós comunicávamos, eu sempre nas minhas orações apresentava, não só ele, mas enfim os demais irmãos que estão ainda internados, crendo que o Senhor está visitando nessa noite a cada um. Louvado seja Deus. Irmãos, eu também quero ouvir uma rápida saudação pelo Júnior, né, Júnior? Vem aqui dar uma saudação, filho. O pastor, ele comunicou algo comigo, falou assim, irmão Samuel, deixa Deus te usar. Então eu estou vendo alguns obreiros aqui, estou sentindo eles meio paradinhos, né, pastor? Às vezes eu fico só vendo o pastor Barbosa pregando, falando. Precisamos despertar esse dom que há em nós, né, irmãos? Louvado seja Deus. Lê Bíblia, come Bíblia, ora, consagra, jejua. Com certeza Deus vai te usar também. Amém? Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né, irmãos? Mais uma noite podemos estar na casa do Pai, adorando e engrandecendo o santo nome dEle. E eu queria ressaltar algo que ficou no meu coração, no primeiro culto que o pastor Barbosa trouxe a palavra.
ele falou sobre o reino. E o que estamos dispostos a entregar pelo reino, né? Foi naquela passagem onde fala que um negociante achou um tesouro, né? Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela joia preciosa. E o que me chamou a atenção foi o quê? E o pastor fez um teatro ali usando o que nós temos hoje para trocar pelo reino. Casa, filhos, carro, tudo. E o que me chamou a atenção? Porque tudo que nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você tem uma casa, foi o Senhor que te deu. Se você tem um carro, foi o Senhor que te deu. Se você tem os seus filhos, a sua família, foi o Senhor que te deu. Ele que te capacitou, Ele que me capacita. E o engraçado é que Ele está pedindo em troca tudo que nós temos, que Ele mesmo nos deu. Ou seja, a gente não está entrando com nada, e estamos recebendo tudo, que é a salvação através da morte e do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então precisamos entender que para receber esse reino, a gente só precisa ter fé, porque tudo que a gente vai dar para o Senhor em troca deste reino, Ele que nos deu, Ele que nos capacitou, Ele que nos ensinou. Então, se nós não entendemos que o reino é a nossa prioridade, e não abrimos os nossos corações, e somos gratos à morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nossas vidas, nós não seremos dignos de entrar por estas portas. Então precisamos entender que não tem bem material, não tem filho, não tem saúde, não tem nada, porque a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus. E precisamos nessa noite ter a certeza que o amor do Senhor Jesus, Ele foi tão grande por nós, que Ele padeceu, Ele sofreu, Ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje a gente pudesse estar sentado neste lugar, dando glórias e honras ao Teu santo nome. Então, igreja, eu convido você a valorizar a morte do Senhor Jesus na cruz. Eu convido você a valorizar o que Deus fez por nós quando nos criou. Então eu convido você, meu irmão, abra o seu coração e entenda a importância do reino na sua vida e deixa Deus trabalhar no seu coração, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso é uma verdade, né, irmãos? Quando nós começarmos a entender o que é o reino, a gente começa a desprender das coisas desse mundo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu também, antes da Ellen louvar ao Senhor, eu quero ouvir uma saudação pela nossa obreira Elaine, esposa do Mardoqueu. Eu acho que estou enxergando bem, né, irmãos? Porque eu preciso mandar fazer um outro óculos para perto e para longe. Louvado seja Deus. Vem aqui, minha irmã, dar uma saudação no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, estou sentindo Deus aqui nesse lugar, viu, igreja? Louvado seja Deus. Nós estamos manso, tranquilo, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Aleluia. Vidas serão transformadas. Você vai sair daqui com uma mentalidade diferente do que é o reino do céu nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria sempre estar na casa do Senhor, né, com os irmãos. Graças a Deus estamos com saúde, né, passamos por algumas provas, mas o Senhor tem nos sustentado. Isso é motivo de alegria para nós, né? E principalmente para a gente passar para o mundo aí fora que está necessitado da palavra do Senhor, uma palavra de esperança, de força e de fé. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos rapidamente em Isaías 53, o verso 4. Porque muitas das vezes, irmãos, o que o Kleber falou, a gente precisa passar pelo vale para sentir que o Senhor está conosco. Então, às vezes, o Senhor precisa dar uma sacudida, né, para a gente acordar e olhar para o reino e olhar para o que verdadeiramente nos move para o céu. Né, parar com diz que me diz, fofoca, coisas que não agradam ao Senhor. Porque Ele morreu por nós. Ele morreu por nós naquela cruz. E o que a gente tem feito por Ele? Para engrandecer, para levar mais pessoas para o reino dos céus. Qual é a nossa obra aqui na terra? Aqui no verso 4 diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, Ele morreu por nós, Ele morreu por mim e por você. E o que nós temos feito?
né? Motivo da gente dar glórias, aleluia. E a igreja hoje está tão quietinha, né? O que te moveu aqui? Né? Dê o seu melhor para o Senhor. Nós temos que dar um júbilo de alegria, porque nós estamos aqui de pé, irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, assim, é festa. Quantas pessoas estão aí nos hospitais e UTI, sem o fôlego de vida, e nós estamos aqui cabisbaixos, tristes, por quê? O Senhor morreu por nós, e isso já basta. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Ellen, vem louvar ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só os meus compaixões de Jesus, amém? Amém? Eu queria ler algo aqui que Deus botou no meu coração, que está em Efésios 6, que diz assim: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E Deus botou algo no meu coração a respeito disso, que fala sobre honrar pai e mãe, né? É um mandamento com promessa. E não só pai e mãe, mas também os líderes, né, da igreja. Porque crente é assim, a gente planta aquilo que a gente vai colher, né? E Deus falou também a respeito do meu coração, que pratica princípios. Crente precisa praticar princípios, precisa aprender a andar com Deus. Então honra pai e mãe, honra teus líderes, que é o primeiro mandamento com promessa, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Jesus. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Outra vez estou aqui, vim me humilhar, quero me arrepender, consertar o meu altar. Pai, eu sou tão falho, sempre quero ter razão. Oh, Jesus, mas dependo da tua graça. Senhor, quero teu perdão. Eu quero te honrar, eu quero te adorar. Por onde quer que eu vá, eu quero te exaltar. Senhor, quero voltar ao meu primeiro amor e nunca mais deixar a chama se apagar. Oh, Jesus. Pai, eu sou tão falho, sempre quero ter razão. Oh, Jesus,
mas dependo da tua graça. Senhor, quero teu perdão. Aleluia, Jesus. Eu quero te honrar. Eu quero te adorar para sempre, Jesus, para sempre. E por onde quer que eu vá, eu quero te exaltar. Senhor, quero voltar ao meu primeiro amor e nunca mais deixar a chama se apagar. Oh, Jesus maravilhoso. E nunca mais deixar a chama se apagar. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. É essa chama, irmãos, que nós precisamos manter acesa dentro dos nossos corações, não é verdade? Quantos por aí, irmãos, não tem mais essa chama que arde no seu coração? Aleluia, trocando de servir a Deus por outras coisas. Mas nessa noite, irmãos, faça valer a pena cada minuto que você passa na presença do Senhor aqui reunido, porque todos os dias precisamos estar na presença do Senhor. Mas faça nessas pequenas horas que nós estamos aqui reunidos, faça o seu melhor culto ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos nos últimos momentos da face da terra aqui, irmãos. Breve o arrebatamento da igreja vai acontecer. Então não vamos deixar essa chama se apagar, né, Júnior? Às vezes por coisas bobas nós deixamos essa chama apagar. Amém, igreja? Nós já vamos estar entrando na palavra, mas eu quero cantar um corinho aqui, irmãos. Põe a letra aí, filho. Renova-me, Senhor. Quero louvar ao Senhor com esse corinho. Assim você vai delatando o seu coração para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, ultimamente eu nunca vi as pessoas, eles estão deixando de acreditar no milagre de Deus. Ontem um pastor e patrão do Tiaguinho nos lançou um convite que ele queria fazer um culto de ação de graça lá na loja onde eles trabalham. E o Tiaguinho me ligou e falou: pastor, tem como o senhor estar aqui com a gente? Aí eu falei: não. Falei: eu vou dar um pulo aí, Tiaguinho. Irmãos, e tem uma senhorinha, irmãos, que eu creio que é a sogra, né, do rapaz, né? A sogra do dono da loja. Ela está com uma enfermidade. É ela, né? É a mãe da moça? Irmãos, a senhorinha está se acabando. E a mãe do rapaz, ela sofreu um acidente e o joelho estava comprometido, né? Foi isso que ela falou? O joelho comprometido. Aí ela falou assim, no final do culto, ela falou assim para mim: o senhor ora, pastor? Eu falei: oro. E chamou a senhorinha: ó, vem orar que ela vai orar. Irmão, aquela senhorinha sumiu para não receber a oração, porque ela falou que ela não crê. E a mãe do pastor, que estava com dificuldade para andar, eu falei para ela: a senhora crê? Ela falou: creio. A senhora crê mesmo? Creio. Porque ela andou contando umas histórias lá, irmão, que ela foi numa igreja e o pastor falou assim: ó, se Deus não curar você hoje,
eu deixo de pregar a palavra de Deus. Mas você está querendo pressionar Deus, né? E Deus não é obrigado a satisfazer as nossas vontades. Se tem uma coisa que eu aprendi, é isso. É a fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão, nós vamos ver milagre acontecer. E eu falei para ela, eu tenho fé, se essa for a vontade de Deus. E ali nós começamos a orar. E aí eu até falei assim, puxa, eu não trouxe o olhinho de unção. A minha esposa falou assim, não, eu tenho lá na bolsa, eu pego para você. E eu sou assim, irmão, quando eu estou orando que a minha mão começa a pegar fogo, falei, Deus, algo vai acontecer. E eu comecei a orar pelaquela senhora, pelo joelho dela. Nós começamos a orar, falei, Senhor, eu só quero que o teu nome seja glorificado, porque tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz milagre, e revela que o Senhor ainda cura. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, determina a cura sobre a vida dela. E nós determinamos, irmãos. O culto todo eu vi aquela senhora passar por mim assim, ó. E de repente essa mulher, irmão, desembestou a correr dentro daquela oficina. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo com essa mulher? Ela falou assim, ó pastor, eu estou bem, e faz exercício. Eu falei, Jesus, Deus ainda faz milagre. Você sabe por que Deus não faz milagre, irmãos? Porque nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho certeza absoluta, que o nosso Deus ainda cura. Ele faz milagre. E a maior cura que o ser humano precisa é a cura da alma. Porque, irmão, essa doença veio para ferir muitas pessoas. Muitos estão se entregando aos pontos. Mas nós estamos aqui, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmão? Lê. Já vem vindo para cá, irmão, lê. Estará ministrando a palavra do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, põe a mão no teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Ramão de calamaço. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais
de ti. Aleluia! E Ele quer nos encher nessa noite. Vamos ler. Louvado seja. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Convido os irmãos para que abram as Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Ageu 2 e 4. Nos diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aqui uma passagem que, quando nós vamos meditar e buscar a presença do Senhor, Ageu ele foi levantado para profetizar ao povo logo após o exílio que eles haviam passado. O povo, outrora, ele tinha o seu local de adoração, ele tinha o seu templo, que Salomão havia feito. Porém, após ser invadido, Babilônia foi, destruiu o templo e levou o povo cativo. E então, o povo de Israel se tornou um forasteiro, se tornou alguém sem terra, ficou habitado em terras estranhas. E com isso, o tempo foi passando e eles foram perdendo, alguns deles, as suas origens, foram perdendo aquele ânimo de adoração, aquele quesito que era servir ao Senhor. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Foi 70 anos de cativeiro. O povo, às vezes, talvez preso em outra nação, imaginando os pais contando aos filhos: não, porque outrora nós tínhamos um templo, nós íamos lá, nós adorávamos a Deus, nós buscávamos a presença do Senhor, nós tínhamos a presença de Deus, e aonde a gente ia, a gente era vencedor, aonde a gente colocava as plantas dos pés, Deus abençoava, e hoje nós estamos aqui, sendo tratados como escravos, sendo tratados como pessoas sem valor algum, por estrangeiros, numa terra estranha, na qual a gente não conhece, com outros costumes, fora do nosso natural, fora da nossa pátria amada. E com isso, nós trazendo para os dias de hoje, nós estamos passando por um tempo de pandemia. Israel estava destruído e foi levado cativo, e a gente passou por um tempo de pandemia e muitos foram destruídos emocionalmente, muitos foram destruídos em relação aos seus sonhos, muitos foram destruídos achando que não tem mais perspectiva porque perderam alguém. Israel estava ali, triste, desanimado, mas de repente Deus levanta Zorobabel para trazer 50.000 do seu povo de volta à terra de Israel, porque depois Ciro derrota Babilônia, e assim a Pérsia começa a dominar ali o reino de Babilônia, e Ciro ele é misericordioso, então ele deixa o povo voltar à sua terra natal para reconstruir o seu templo, para reconstruir os seus sonhos, reconstruir a sua cidade, e então Zorobabel volta com praticamente 50.000 homens, e eles voltam, e alguns voltam alegres, cantando: olha, agora a gente vai poder voltar às nossas origens, agora a gente vai poder voltar à presença do Senhor, voltar a cultuar, voltar a entregar a adoração. E quando eles voltam, eles começam a construir, só que de repente começam a aparecer os levantes da vida, começam a aparecer os samaritanos, e começam a atrapalhar a construção, a reconstrução do templo. E com isso nós vamos aprendendo o quê? A gente está na presença do Senhor, a gente está ali alegre, Deus está nos abençoando, está nos fortalecendo. De repente vem a pandemia, a gente começa a ver gente perder emprego, ver gente perder parente, começa a igreja não ter mais culto presencial, a gente tem que assistir live, e a gente vai desanimando, vai parando, vai enfraquecendo. E assim foi acontecendo, o povo começou a reconstruir, só que chegou um momento que eles começaram a fazer uma comparação com o passado.
Eles começaram a fazer uma comparação, mas porque no primeiro templo havia uma glória grande, o primeiro templo ele era muito grande, o primeiro templo ele era lindo, ele era formoso, o primeiro templo ele era assim, E eles começam a comparar e eles começam a ver aquilo que eles estão construindo, trazendo madeira, falando assim, nós vamos reconstruir, mas olha o que nós estamos fazendo, não tem como comparar com o templo, com o primeiro templo. E eles começam a se deixar levar com aquilo, e eles começam simplesmente a deixar a reconstrução do templo de lado e começam a reconstruir seus lares, suas casas, começam a buscar seus próprios interesses. E de repente eles começam a ver que quando chove, a colheita já não é tão boa. Eles plantam, mas não prosperam, não conseguem ver o crescimento, porque eles começaram a deixar a presença de Deus de lado, porque o templo naquele tempo representava a presença de Deus. Eles iam lá para buscar a presença de Deus, só que com desânimo, com os seus objetivos ofuscados, eles começavam a deixar a presença de Deus de lado e buscar seus próprios objetivos. E com essa pandemia, às vezes a gente deixa de ver a presença de Deus como algo especial, porque até aqui Ele tem te sustentado. Nós estamos há praticamente mais de 2 anos de pandemia, e aqui está você, aqui estou eu, e nós vencemos, e nós vamos continuar vencendo até a vinda do Senhor, mesmo que amanhã nós não sabemos os nossos dias, mas Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado, Ele tem colocado o pão na sua mesa, Ele tem cuidado de você, não tem te faltado moradia, não tem te faltado nada, porque Ele tem sido nosso cuidado, Ele tem sido nosso cuidador, aleluia. E assim o povo estava ali desanimado, Zorobabel e Josué já não sabiam o que fazer, e de repente a Jo é levantada e fala assim, ei, esforça-te Zorobabel, esforça-te Josué, ei povo, trabalhai, vamos reconstruir o templo. Deus Ele quer que você reconstrua o templo hoje. Quem somos? Somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e nós deixamos as circunstâncias lá fora tentar derrubar o nosso templo, as circunstâncias lá fora denegrir a imagem do nosso templo, contaminar o nosso templo, deixar o Espírito Santo de Deus sair da habitação que somos nós, e deixar outras coisas preencherem a nossa vida, buscar os nossos próprios interesses, porque eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás do prejuízo, porque eu estou há muito tempo parado, e vamos deixando a presença do Espírito Santo de Deus de lado. Mas nesta noite, assim como Ageu foi levantado para dizer, ei, levantai, trabalhai, assim nós temos que fazer com o conselho que o Espírito Santo de Deus nos dá. Ei, levantai, orai, buscai a minha presença, porque eu tenho sido contigo, eu tenho te ajudado, eu tenho te fortalecido, eu tenho firmado os teus passos para que você não venha cair. Nós passamos um período sem frequentar o templo, e quando nós temos a oportunidade de frequentar, às vezes nós deixamos, não, porque a live é melhor, não, porque eu vou buscar em casa, eu já não tenho tanta vontade de ir, e começa a colocar várias circunstâncias na frente, e a gente vai deixando o nosso templo deixar de ser preenchido pela presença, porque a gente começa a assistir apenas a live, mas de repente a gente se distrai com outra coisa, a gente já não presta aquele culto, a gente já não busca da mesma maneira. Se os irmãos separarem os louvores que foram entoados, foram renova-me, Senhor, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar à origem, Senhor, eu quero retornar, eu quero ter aquele primeiro amor, aquele primeiro ânimo. Quantos de nós às vezes começamos bem, começamos fervorosos, começamos com aquele desejo de buscar a Deus, chegamos em casa, nós queremos ler, queremos fazer e acontecer, mas de repente a gente começa, mas aí o desânimo vai chegando e fala, mas hoje eu tenho que ir para o culto, mas é mais um culto, eu vou sair de casa, mas eu estou atrasado, eu queria fazer tanta coisa. E a gente começa, e vai se esfriando, e vai deixando as circunstâncias e vai se esfriando, e o Espírito Santo de Deus vai ficando de lado, olhando para nós, sentindo saudade de quando nós buscávamos, de quando nós orávamos com desejo, com ânimo de buscar a presença dEle. Mas nesta noite, o louvor que você entoou, deixa ele ser sincero em sua vida, deixa o renovo do Espírito Santo adentrar em sua vida. Queira voltar ao primeiro amor, queira voltar à origem, queira voltar a reconstruir. Começa a reconstruir o teu templo, começa a reconstruir o teu altar, porque a circunstância, eles destroem o nosso altar diante do Senhor, mas quando você começa,
Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça, Senhor, me ajuda, me fortaleça. Espírito Santo de Deus, eu já comecei a olhar para coisas que não devia. Me ajuda a seguir nos seus caminhos, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a ser um verdadeiro adorador, me ajuda a te amar de novo. Aleluia. Se for isso, me ajuda a te buscar como eu te buscava antes, me ajuda a sentir a tua presença como eu sentia antes, quando eu chorava na tua presença, quando eu te buscava e eu só queria saber da tua presença. E assim o Espírito Santo, ele começa a agir na nossa mente, começa a agir no nosso coração, e ele começa a mudar o templo, ele começa a mudar o meu e o teu templo, ele vai limpando, vai tirando toda a sujeira, vai tirando toda a impureza, e a gente vai começando a sentir mais a presença dele, e a gente vai se alegrando não por bem financeiro, não por estar com alguém que a gente gosta, mas se alegrando porque a alegria do Senhor é a nossa força, se alegrando porque a presença dele é que nos faz alegre, se alegrando porque independente de onde nós passamos, aquilo que vem acontecer em nossas vidas, quando o Espírito Santo de Deus está nos fortalecendo, está nos ajudando, a gente passa alegre. A gente pode até ficar abatido, mas a gente nunca é derrotado. A gente pode passar pelo dia mal, mas a gente sabe que esse dia mal vai passar, porque a gente sabe que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por quê? Porque nós temos a esperança de que Deus ainda é por nós, de que Deus ainda trabalha por nós, de que Deus ainda tem um amor por nós, que é por isso que eu e você nós estamos aqui. Não foi porque você quis, não foi, eu vou lá, não, foi porque Deus ele te chamou, foi porque Deus ele te escolheu. Ele disse, aí vai um adorador meu, aí vai uma adoradora minha, ele vai entregar um louvor e um culto de adoração a mim, aleluia. E aqui quando você vem e abre o seu coração, Deus ele começa a se alegrar, porque começa o seu louvor subir como cheiro suave, aleluia. O que eu e você temos entregado a Deus, o povo desanimou. Ageu foi levantado e falou, anima, trabalha, começa a reconstruir o templo. Vocês estão construindo coisas que não é para construir, vocês estão deixando a presença de Deus de lado para buscar seus interesses. Vocês já passaram pelo momento de cativeiro, vocês já passaram pelo momento de derrota, mas Deus ele quer algo novo. Para de se prender no passado, aleluia, porque a gente quer se prender no passado, porque antes, em tal igreja era assim, antes eu passava por isso, o passado ele não pode ser mudado, mas o seu futuro, ele pode ser mudado, através da sua atitude. Você pode ainda mudar, porque nós estamos hoje aqui, o Espírito Santo de Deus está contemplando o meu e o teu coração. Ele sabe o seu e o meu desejo, ele sabe o que nós estamos buscando, mas antes de tudo, antes de colocar o seu desejo material, os seus sonhos, os seus projetos que são terrenos, coloque o desejo de buscar a presença dele, coloque o desejo de ser um verdadeiro adorador, coloque um desejo de ser um leitor da palavra, de ser um homem, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que busque a presença de Deus, que ore, que adora, não importando o que passa, não importando a circunstância, não importando se tem pandemia, se tem desemprego, se tem presidente isso, ex-presidente daquilo, política que vem pela frente, não, porque quem luta por nós é o Senhor, ele é o nosso presidente, ele é o nosso Senhor e Rei, aleluia, e ele tem um lugar preparado para nós, que não se compara à terra. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, a gente não consegue compreender, porque a gente quer comparar com as coisas terrenas, a gente quer comparar com aquilo que a gente visualiza. Então a gente imagina, está vendo aquela casa grande, que bonita, talvez seja assim, aquilo que Deus tem preparado para nós, mas não, é muito além. Deus ele tem muito além do que nós pensamos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus eles são muito mais altos que os nossos caminhos. Então os sonhos de Deus são muito maiores do que aquilo que você tem almejado, aleluia. Então se você está passando por um momento difícil, entrega esse momento ao Senhor e fala, Senhor, eu estou passando por um momento difícil. Senhor, eu estou passando por uma situação na qual eu não sei se eu consigo passar sozinho, porque com a tua presença eu sei que eu consigo passar, com a tua presença do meu lado eu sei que eu vou vencer, eu sei que o desemprego bateu a minha porta, mas eu vou vencer, eu sei que a dificuldade bateu, eu sei que a pessoa está ali, batendo na minha porta, falando assim, ei, o aluguel está atrasado, ei, você, Deus ele vai entrar com providência. Mas a esperança não é só quando a gente pensa no financeiro, na crise, não, a crise econômica, não, a gente não pode entrar em crise espiritual.
A crise econômica pode acontecer, a crise de países pode acontecer, a guerra pode acontecer, mas eu e você, nós temos que saber que quem peleja por nós é o Senhor, e a nossa espiritualidade tem que estar firmada nele, a nossa maturidade na fé tem que estar firmada nele, a sua convicção e a minha convicção tem que estar firmada nele, porque quando o dia mal vier, quando a dificuldade vier, fala assim, ela pode vir, ela pode se levantar, mas eu vou permanecer, porque foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me anda, que assopra, que me anda, que me restaurou, e foi assim, restaurou a minha vida e a tua vida, porque nós somos servos dele, nós somos escolhidos dele. Deus, ele te escolheu para você ser mais do que vencedor, mas não vencedor numa competição qualquer, mas vencedor nesta terra, porque quando nós chegarmos no nosso objetivo, ali não tem comparação a premiação que está preparada para nós, porque o que Deus ele preparou é muito além. Lembre-se disso. Não compare aquilo que você tem com aquilo que Deus tem preparado, porque você não vai conseguir. O que Deus tem é especial. Deus ele é especial para nós, e foi esse momento que ele preparou para mim e para você, um momento em que você possa dizer: Espírito Santo, eu dependo de ti. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Embora eu tenha minhas fraquezas, eu tenha as minhas falhas, Senhor, às vezes eu tenho até um tempo para te buscar, só que de repente eu substituo esse tempo para fazer algo que é da minha vontade, para fazer algo que é prazer da minha carne, e me esqueço do Senhor. Mas Espírito Santo, nesta noite, eu quero de novo voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a sentir a tua presença. Eu quero voltar a ser um verdadeiro adorador. Nesta noite, seja o verdadeiro adorador que Deus espera de você. Adore ao Senhor, independente de quem faça algo ou deixe de fazer. Seja você esse adorador. Seja você essa pessoa íntima do Espírito Santo de Deus, porque intimidade, como eu sempre falo, é algo que só você pode ter. O irmão pode até interceder por você, o irmão pode até orar por você, pode até te ajudar em alguma situação, mas a comunhão e a intimidade só depende de você. Só depende de mim buscar a presença do Senhor, só depende de você ser íntimo dEle, ouvir a voz dEle, sentir a graça e o amor dEle invadindo a sua vida, e você se sentir alegre, mesmo quando a situação não é para se alegrar, mas você tem uma alegria interior, porque você sabe que Deus tem cuidado de você, Deus ele tem cuidado de nós, dos nossos familiares. Então nesta noite, não se deixe abalar pelas situações, não se deixe abalar pelas dificuldades, pela pandemia, pelo desemprego, não. Se alegre no Senhor, porque Ele tem muito mais para nós. Amém? Eu quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que estou alegre com o Senhor, que mesmo em tempo de pandemia, Deus ele tem feito muito além do que eu tenho pedido ou pensado. Inclusive, vou até fazer um breve testemunho aqui, que onde eu trabalho, era praticamente impossível você ter algum tipo de promoção, principalmente em pandemia, porque em pandemia não tem como você falar de valores para ninguém, porque você já está empregado, você tem que dar graças a Deus que você tem um emprego onde muita gente está sendo demitida, e por bondade e misericórdia, sem eu esperar, Deus fez algo impossível. Inclusive, o pastor havia entregado algo para mim após um Bom Dia Espírito Santo. Eu até marquei a data, que ele gosta que marque a data, né? Eu vou dizer a data aqui, que está em Lucas 1:37, foi no dia 4 de abril de 2021, que diz assim, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E o que aconteceu é que um funcionário, ele era o encarregado do departamento, né, do serviço, ele tem mais de 25 anos de empresa, e para ele sair dali somente aposentado. E de repente ele resolveu sair para assumir um negócio próprio, e quando menos esperei, fui convidado para assumir a função dele. E eu recebi uma promoção onde não tinha como, aos olhos humanos, você ter uma promoção numa empresa onde os funcionários são muito mais velhos que você, onde há muitas pessoas à sua frente, e onde há uma pessoa que há muitos anos fazendo aquela função, mas Deus ele faz da maneira dele,
E Deus, Ele faz de uma forma de que você não precisa puxar tapete de ninguém, você não precisa passar na frente de ninguém, você só precisa estar à disposição dEle. Porque assim como o pastor havia feito um convite para mim para ajudar em alguns departamentos da igreja, eu de prontidão aceitei, embora sendo incapaz. Deus sabe como faz, eu aceitei, e assim houve a oportunidade também no meu emprego, e eu falei: Senhor, essa função para mim não dá, mas como Deus falou, eu só tenho que confiar, só tenho que acreditar. Então, irmãos, em tempos de crise, onde muitos estão sendo demitidos, e você ainda conseguiu uma promoção, é Deus que faz. E você sem precisar fazer nada, você sem precisar pedir nada, seu nome será lembrado. Irmãos, quando você serve a Deus, o seu nome ele fica guardado num lugar, porque quando Deus ele quer operar na sua vida, Ele tira aquele seu nome da caixinha e coloca para acontecer. Quando o seu milagre tiver que acontecer, irmãos, no momento certo ele vai acontecer. Você somente tem que aguardar e esperar no Senhor. Então confia nele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus é bom. Deus falou conosco, irmãos. Tá vendo, irmãos? Quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus trabalha ao nosso favor, né, Júnior? Não precisou passar a perna em ninguém, né? Hoje, esses dias eu estava até conversando com uma pessoa, e a pessoa falando assim: rapaz, camarada subir de cargo, ele fez isso, fez aquilo. Esses dias uma irmã, uma jovem também me ligou desesperada, pedindo oração. Ela falou assim: pastor, para uma chefe lá assumir o lugar do gerente, ela fez uma fofoca lá na loja que só Jesus. Falei assim: pois é, filha, mas se nós permanecer firme na presença do Senhor, o nosso nome será lembrado. A Bíblia fala que o Senhor lembrou de Ana. Olha que bênção, irmão. E abriu a sua madre e fez ela gerar filhos. Nessa noite, fica com esta palavra, que Deus não esqueceu de você. E nós vamos gerar aquilo que o Senhor tem nos prometido. Amém? O segredo é permanecer fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? Nós vamos estar agora tirando nossos dízimos, nossas ofertas, para a manutenção da obra do Senhor. Contribui com alegria, irmãos. Louvado seja Deus. O pastor, ele falou no primeiro culto, como ele ainda está na reunião, creio eu quero estar aqui apresentando aos irmãos. O pastor, já vinha conversando com o pastor, o Tiaguinho e alguns irmãos. Uma das nossas caixas de som queimou, e Deus abençoou que esse mês entrou uma oferta gloriosa, e a igreja pôde comprar essa caixa de som. Está mandando arrumar outra caixa, comprou 2 microfones. É para isso, irmãos, que é a oferta da igreja. E também pagar o aluguel, água e luz, como nós já sabemos, de tudo isso já foi pago, graças a Deus. Mas contribui com alegria, irmãos. Com certeza o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Ao que a palavra do Senhor fala em Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Amém, igreja? Contribui com alegria. Com certeza o nome do Senhor será glorificado. Está aí o Pix da igreja. Louvado seja Deus. Você que está assistindo a live aí, está aí o Pix. Aos irmãos que irá passar o cartão, só dá um sinal com a mão, que a nossa irmã, uma das nossas obreiras, vai até você. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra gloriosa, Senhor, que tu tem enviado aos nossos corações. Agora, Senhor, eu peço a ti em nome do teu Filho Jesus Cristo, a cada um que irá contribuir para a manutenção da tua obra, dê a bênção, Pai, continua prosperando. E aqueles que não estão em condições de contribuir hoje, eu peço a ti em nome do teu Filho Jesus Cristo, abre as portas para que no próximo culto ele venha contribuir com alegria, e que essa pessoa também seja próspera no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos podem estar passando
Está salva. Louvado seja Deus, né, irmãos? Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos estão aí contribuindo, chegou aqui em nossas mãos pedido de oração. Louvado seja Deus. Marcela Tovaruela, peço oração pelo irmão de uma amiga, Armindo, um rapaz de 24 anos que está desaparecido na represa de Ingaratá desde sábado. Só Deus para ter misericórdia dessa família, né, irmãos? E ainda não foi encontrado. E todos estão crendo em um milagre. Para Deus tudo é possível. Amém? Louvado seja Deus. Elaine Monteiro, peço oração para Marisete Clara, internada há um mês com a Covid. Vamos estar orando, irmãos. Eu tenho certeza que Deus pode fazer um milagre. Cida Dalesse, oração pela minha saúde. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, para que Deus venha fazer um milagre nessa família que está pedindo oração por esse rapaz desaparecido na represa ali de Ingaratá. Eu já estive nessa represa, irmãos, o negócio é feio. É muito grande essa represa e profunda. Que Deus venha ter misericórdia. Amém? Estende as mãos para cá. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está esses pedidos de oração. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti esta família, Senhor, que está preocupada, por que não dizer desesperada, o sumiço desse rapaz, Senhor, na represa de Ingaratá. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre e nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, pela vida da Elaine Monteiro. Ela está pedindo oração para Marisete Clara, que está internada há um mês com a Covid-19. Pai querido, assim como Tu fizeste um milagre na vida do Kleber, da sua esposa, Tu também pode fazer esse milagre na vida da Marisete, arrancando ela, Senhor, desse hospital. Também, Senhor, a vida da Cida, nós apresentamos diante de Ti. Entra na saúde da Tua filha e que eles sejam curados pelo poder do Teu nome, é o que nós Te pedimos, ó Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, estamos chegando ao término deste culto. Desde já, irmãos, terça-feira, o grande ensino da palavra do Senhor, às 19h30, não percam, esteja conosco para aprender a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós aprendemos, lemos o manual e aprendemos, é mais difícil de nós errar, sabia disso, irmãos? Louvado seja Jesus, é mais difícil de nós errar. Então venha aprender. Quinta-feira, quinta profética, venha também estar conosco a partir das 19h30, estaremos aqui. E no próximo domingo, às 17h30 e outro culto às 19h, o culto com a família. Esteja todos presentes, amém? Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por essa oportunidade, que a igreja, os irmãos, venham ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, que a mão do Senhor venha guardar a cada um. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Senhor, nós Te louvamos por esse período que nós passamos na Tua presença. Agora eu peço a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo, despede a Tua igreja debaixo da Tua presença, debaixo da Tua potente mão, guardando, livrando de todo mal. A cada um que se faz presente aqui, o que estão nos seus lares, Senhor, que venha ter uma semana repleta de bênçãos e de vitória. Pai querido, grandes testemunhos irão ser contados, Senhor, porque o Senhor que está na direção de tudo. Eu peço a Ti, nos acompanhe até o nosso lar, nos guardando e nos protegendo. É o que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Estende as vossas mãos. Que o grande amor de Deus,
e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo permanecem entre nós até o arrebatamento da igreja, desde agora e para sempre. Toda a igreja junto? Amém. E que as palmas louvem ao Senhor Jesus. Deus abençoe.